Muito boa tarde a todos. Declaro aberta mais esta sessão ordinária do COLEN, do órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cumprimentando as senhoras e senhores desembargadores, senhoras e senhores advogados, estagiários, nossos servidores e todos aqueles que acorrem a este recinto. Na pauta protocolar, enviaremos votos de felicitações pela aposentadoria do desembargador Hélio Nogueira, publicada no último dia 15 de agosto. Também ainda na pauta protocolar, eu gostaria de ressaltar que, para nossa infelicidade, teremos hoje a última sessão como titular da desembargadora Luciana Bresciani. Desembargadora que durante 4 anos brilhou neste COLEN do órgão especial, que sempre trouxe à luz matérias extremamente importantes e de relevante cunho social. A sensibilidade da eminente desembargadora, que eu sempre já conheci, não é? Quando colegas, por 2 vezes, no Conselho da Escola Paulista da Magistratura, a sensibilidade da desembargadora aflora. E é muito, triste não é, mas sentiremos sua falta com muita intensidade, tenha certeza disso, desembargadora. Nós também completamos hoje o mandato de mais 2 desembargadores, desembargador Noivo Campos e desembargador Carlos Monerá. No entanto, suas excelências ainda podem buscar a reeleição, o que, aliás, ocorrerá hoje a partir de meia-noite a votação. Mas a desembargadora Luciana Bresciani já usou dessa possibilidade, foi reeleita com um score absolutamente acachapante e pontificou nesses 4 anos de maneira absoluta. Saiba, desembargadora, que esse sentimento é meu e tenho certeza de todos os membros do COLEN do órgão especial e de todo o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça de São Paulo, o nosso Tribunal Pleno, que a elegeu e a reelegeu para esta missão, que é uma verdadeira missão aqui no órgão especial. Então, eu agradeço imensamente a disposição de Vossa Excelência nos últimos 4 anos em colaborar com a judicatura deste COLEN do órgão especial. Tem a palavra o desembargador Luiz Soares de Mello. Senhor presidente, boa tarde. Minhas homenagens a Vossa Excelência e minhas homenagens a todas as desembargadoras e desembargadores desse COLEN do órgão especial. Vossa Excelência já disse alguma coisa que eu deveria dizê-lo. Já 4 anos, nos longínquos 4 anos atrás, longínquos e pandêmicos 4 anos atrás, eu tive a felicidade de estar presidindo esta sessão do órgão, quando Sua Excelência a desembargadora Luciana Bresciani aportou por aqui pela primeira vez. Fiz uma homenagem, a mesma que Vossa Excelência faz hoje, de despedida, eu fiz na chegada. Tive a oportunidade de fazer na chegada. Uma pessoa leve, levíssima, uma juíza de qualidades exemplares e, mais do que isso, competente em tudo que faz, em tudo que fala, em tudo que se propõe a fazer ou deixa de fazer quando precisa não fazer. Eu queria também, senhor presidente, mencionar o cuidado que ela tem com os seus votos. Convivi com ela acho que 2 anos e mais agora, que eu estou substituindo aqui algumas vezes, e percebo a leitura de seus votos, a profundidade tremenda de Sua Excelência. Fará falta, assim como disse Sua Excelência, com certeza absoluta, ao Tribunal de Justiça, a este órgão e aos amigos por aqui perto. Então, desembargadora Luciana, já o dei, mas queria manifestar agora um abraço de longe, apertado, demorado e muito querido. Uma pessoa querida, é uma pessoa que eu conheço fora daqui, com a família, com seu marido, que além de meu médico é meu amigo também, Juju, minha mulher, é amiga dela também, do seu marido. Doutora Luciana, uma homenagem muito grande
prestou o desembargador-presidente e eu aqui faço refrão ao que ele disse. Minhas homenagens também aos demais concorrentes de amanhã, Valdir, desembargador Valdir e desembargador. Não tô com Alzheimer ainda. Maneira. Era o que eu queria dizer, senhor presidente. Muito obrigado, doutora Luciana, por tudo que fez e ainda fará pelo Tribunal de Justiça, com certeza absoluta. Muito obrigado ao desembargador Luiz Soares de Mello. O que nos conforta é que temos todos a absoluta certeza de que a desembargadora Luciana Bresciani alçará outros voos em breve e continuará, como sempre fez ao longo dos seus quase 4 décadas de carreira, continuará auxiliando e muito a direção desse egrégio Tribunal de Justiça. Tem a palavra o Procurador de Justiça, Dr. Wallace Paiva Martins, que eu aproveito e saúdo, a quem saúdo, já que não o fiz por falha própria no início da sessão. Sem som. Libera o som do procurador, por gentileza. De modo algum, senhor presidente, de modo algum. O senhor sempre me tratou e trata de uma forma muito cortês e amistosa. Mas, eminente presidente, eminentes desembargadores, senhor vice-presidente, senhor corregedor-geral, senhor decano, eminentes desembargadoras, não podia, neste momento, o Ministério Público, por meio deste que vos fala, e falando em nome do Procurador-Geral, perder a oportunidade de manifestar sua adesão incondicional a tudo quanto expôs o eminente desembargador-presidente ao se referir à sua excelência, a doutora Luciana Bresciani, que cumpriu aqui, neste colendo sodalício, o encargo de bem julgar os interesses da população paulista. Eu não preciso descer a detalhes que poderiam tomar muito mais do que o tempo que ao Ministério Público foi concedido, que espero seja breve, mas eu destaco, como já foi aqui falado, a extrema preparação teórica, o cuidado, o zelo pela análise dos autos e a capacidade de argumentação de Sua Excelência, doutora Luciana Bresciani. Saiba, então, Excelência, que não, por um lado, o MP até expressa sua tristeza de perder Vossa Excelência momentaneamente o assento neste órgão especial. Mas o MP também agradece com felicidade aos excelentes serviços que Vossa Excelência prestou neste órgão, que é a Corte Constitucional Estadual. Seja muito feliz e continue brilhando. Como dizia já Caetano Veloso, gente nasceu para brilhar e não para morrer de fome. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Wallace Paiva Martins. Passo a palavra à desembargadora Luciana Bresciani. Senhor presidente, cumprimento a Vossa Excelência, cumprimento aos nobres colegas, nobres e estimados colegas, ao ilustre subprocurador-geral de Justiça, aos nossos dirigentes servidores, aos advogados e demais presentes. Senhor presidente, as palavras que me foram dirigidas me emocionaram e eu só posso imputá-las à amizade e à generosidade dos que as proferiram. Uma alegria muito grande estar aqui
nessa última sessão. E eu não poderia deixar de agradecer a todos e a cada um com quem eu tive a honra de trabalhar escolhendo o órgão especial por 4 anos e aprender. Realmente é uma honra muito grande e uma satisfação trabalhar no Colhendo o órgão especial, e hoje é meu último dia. Eu só tenho a agradecer, e tenho a agradecer aos que depositaram em mim sua confiança e o seu voto. Tenho a agradecer a Deus e à minha família, e tenho a agradecer também aos meus dirigentes assistentes, que continuam comigo para a minha felicidade. Senhor presidente, eu sequer tenho condições de falar mais, porque eu estou emocionada. E nós temos uma longa pauta pela frente. Então, agradeço a todos. Uma emoção também muito grande ter o desembargador Luiz Soares de Mello, que na condição de vice-presidente, assumindo a presidência na minha primeira sessão neste Colhendo órgão especial, sessão remota em tempos de pandemia, também me recebeu com a mesma generosidade que se despede agora. Obrigada a todos, obrigada a cada um. Muito obrigado. Certamente mais felizes que nós estão o Paulo, os filhos e, sobretudo, os netos, que vão poder ter a companhia da vovó por pouco tempo, mas por mais tempo, embora por pouco tempo. Então, vamos agora abrindo a pauta judicial aos blocos de julgamento. ADINs, números 11 a 22, 24, 25 e 26, 28 a 32, 34 a 37, 39 e 66. Nos itens 31 e 66, há votos convergentes da desembargadora Luciana Bresciani. Agravos 2, 3 e 4. Conflito de competência 5 a 9, 64. Embargos de declaração 40, 41, 43 a 48. Habeas corpus 49. Incidente de arguição de inconstitucionalidade civil 50. IRDR 51, 52 e 53. Mandado de segurança 54, 55, 57 e 58. Reclamação 60. Termo circunstanciado 61. Retirado de pauta a pedido do relator. Número 1, relatoria do desembargador Ademir Benedito. 62. Relatoria do desembargador Viana Cotrim. E 68. Relatoria do desembargador Fábio Gouveia. Destaques da desembargadora Luciana Bresciani. Item 33 de ordem, relator desembargador Damião Koga. Destaque da desembargadora Luciana Bresciani e também do desembargador Carlos Monerá. Número 38 de relatoria do desembargador Matheus Fontes. Suspendendo a pauta judicial, vamos agora à pauta administrativa. Item 1 da pauta administrativa. Recurso em expediente administrativo interposto pela doutora Adriana Cury Mardui Severini, advogada, contra a decisão do eminente Corregedor-Geral da Justiça, que determinou o arquivamento dos autos com fundamento no artigo 9º, parágrafo 2º da Resolução 135 de 2011 do COLEN do Conselho Nacional de Justiça. Para que profira o seu voto, tem a palavra o Corregedor-Geral da Justiça. Boa tarde a todos. Eu cumprimento inicialmente o desembargador-presidente, Dr. Fernando Torres Garcia, Dr. Wallace, subprocurador de Justiça, e, em especial, a desembargadora Luciana. E quero dizer que, Luciana, Vossa Excelência deixará saudades aqui no órgão especial, e a sua
A atuação ao longo de 4 anos foi marcada por uma palavra chamada comprometimento. Então, existe, por toda a sua atuação, um comprometimento com cada causa que foi julgada. Não é fácil julgar num colegiado de 25 membros, são muitos processos, variados processos, mas o cuidado com que se debruça sobre cada caso. Então, o nosso sentimento é de gratidão pelos serviços prestados, de admiração pela competência técnica e de afeto pelo tratamento sempre cortês e gentil com que manteve em relação a todos os colegas. Muito obrigado e seja muito feliz. Muito obrigado, Maradona. Em relação ao caso concreto, é uma decisão monocrática minha que determinou o arquivamento de uma representação disciplinar de um caso que já passou aqui no órgão especial, que diz respeito àquela execução coletiva em relação ao Esporte Clube Corinthians, foi amplamente debatida aqui em plenário. E a advogada, a doutora Adriana, ela representa contra o doutor Guilherme, que é o juiz do caso, dizendo que ele a teria intimidado porque, despachando nos autos, os autos têm quase 10 mil páginas, ele teria advertido os litigantes que, caso houvesse a interposição de embargos declaratórios e protelatórios, que seriam apenados com a multa prevista em lei. Mas não há qualquer legalidade nesse comportamento, até porque essa advertência que ele fez foi uma advertência geral a todos os credores e a todos os litigantes, porque os requerimentos são incessantes nos autos de reconsideração, de esclarecimentos, então não há qualquer ilícito, e as demais decisões que ele tomou nos autos são de caráter pura e estritamente jurisdicional, de tal modo que, eventualmente, os credores, se estão insatisfeitos com o plano que não foi ainda apresentado, podem e devem recorrer à segunda instância, onde a matéria será dirimida. Não há o menor indício de qualquer prática de inflação disciplinar. O meu voto é no sentido do improvimento do recurso. O eminente relator propõe que seja negado o provimento ao recurso, matéria em discussão. Com a palavra o desembargador Ademir Benedito. Só para registrar minha suspeição no caso. Pois não, anotada a suspeição de Vossa Excelência. Matéria em discussão. Por votação unânime, negaram provimento ao recurso e ao resultado que se anuncia. Item 2 da pauta administrativa são 4 solicitações diversas de convocação de magistrados deste egrégio Tribunal de Justiça. O primeiro deles é o ofício do ministro Luiz Roberto Barroso, solicitando que o doutor Marcos Vinícius Quioche Onodera permaneça por mais um ano à disposição do Colém do Supremo Tribunal Federal. Continuará atuando como juiz auxiliar no gabinete do ministro Nunes Marques, com prejuízo de sua vara. A segunda solicitação, também do ministro Luiz Roberto Barroso, solicita a convocação dos doutores Glaucio Roberto Brits de Araújo, que é juiz auxiliar, juiz assessor da Corregedoria Geral da Justiça, e do doutor Henrique Dada Paiva, que é juiz assessor da Presidência. Então, ele solicita para que fique à disposição da Presidência do Conselho Nacional de Justiça a partir de 29 de setembro de 2025, que é exatamente a data da posse do ministro Edson Fachin, que assumirá a presidência do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça. Aqui eu só faço um parênteses, que eu fui instado pelo eminente ministro Edson Fachin, que solicitou a mim que fizesse a indicação de 2 magistrados desta Corte Paulista para assessorá-lo no próximo biênio à frente da presidência do Conselho Nacional de Justiça, e neste momento ele precisava de um juiz ligado à área de informática e outro da área criminal. Eu solicitei ao eminente corregedor que abrisse mão de um assessor dele, o que ele fez de pronto, e indica o doutor Glaucio Roberto Brits de Araújo, que é especialista na área criminal, organização criminosa, que é justamente a área que o ministro Fachin queria, e eu indiquei o doutor Henrique Dada Paiva, especialista na área de TI, nos fará muita falta na implantação do EPROC,
mas eu acho que a missão dele é maior e poderá, lá de Brasília, nos auxiliar também. Então, essa é a razão de que 2 magistrados saem das equipes da Corregedoria e da Presidência. A terceira solicitação é também no ministro Luiz Roberto Barroso, para que o juiz Luiz Geraldo Santana Lanfred permaneça à disposição do CNJ por mais 2 anos, a partir de 27 de setembro de 2025. E a última solicitação é do ministro Antônio Herman de Vasconcelos Benjamin, onde ele pede o afastamento sem prejuízo da jurisdição, aquele auxílio temporário que esses magistrados dão, desses magistrados Alexandre Munhoz, Anderson Cortez Mendes, Flávia de Almeida Montigelli Zanferdini, João José Custódio da Silveira, Luiz César Bertossin, Luiz Mário Mori Domingues, Marta Rodrigues Mafez, Rossana Tereza Curione Mergulhão. Então, essas 4 solicitações estão em discussão. Por votação unânime, deferiram todos os afastamentos. Próximo item é o item 3 de ordem, expediente de interesse do Comitê de Obras e Projetos de Edificações do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, referência à aprovação do Plano de Obras 2025, bem como ciência da unificação do Plano de Obras 2020 a 2024, já aprovados, e proposta de exclusão das demandas contidas nos anexos A a F e anexo J. Todos receberam material. Aqui também são obras que o tribunal fará nos próximos meses e todos contemplados e aprovados pelo Comitê de Obras e Projetos. Matéria está em discussão. Por votação unânime, aprovaram o expediente do Comitê de Obras. Próximo item da pauta, número 4 de ordem, expediente referente à regulamentação da permuta entre magistrados do Tribunal de Justiça de São Paulo e de outros tribunais de justiça estaduais, bem como do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, em atendimento à emenda constitucional número 130 de 2023 e à resolução 603 de 2024 do CNJ. Aqui também um breve esclarecimento, dando cumprimento à emenda constitucional e à resolução do CNJ, eu constituí uma comissão que emitiu ao final um parecer, e esse é o modelo que desde a semana passada enviei a vossas excelências. Foram feitos os mais variados estudos envolvendo todas as possibilidades, especialmente no que toca à Previdência, que era uma das nossas maiores preocupações, e são essas as sugestões, não só da comissão constituída para esse fim, como também trago a minuta de resolução e de assento regimental. Matéria está em discussão. Por votação unânime, aprovaram a minuta de resolução e de assento regimental. No mais, item 6, proposta de escala de plantão judiciário, matéria em discussão, também aprovada. Eu pulei o 5. O assodamento é grande. O item 5, me perdoem, é uma permuta solicitada pelos desembargadores Ricardo Henri Marques Dipp, com assento na 11ª Câmara de Direito Público, e desembargador Fernão Borba Franco, com assento na 24ª Câmara de Direito Privado. Essa permuta só surtirá efeitos a partir de 13 de novembro, próximo futuro. Item 5 em discussão e 6 também. Por votação unânime, deferiram a permuta e também aprovaram a proposta de escala de plantão judiciário. No mais, são afastamentos, vários já deferidos, há de referendo deste colendo órgão especial. Matérias em discussão. Afastamentos aprovados à unanimidade.
Encerrada a pauta administrativa, vamos retomar a pauta judicial. Nós temos sobre a mesa 2 pedidos de preferência e 5 de sustentação oral, sendo certo que o item 59 de ordem já foi julgado a portas fechadas por ser feito que tramita em segredo de justiça. A primeira preferência é o item 42 de ordem. Tanto eu quanto o eminente vice-presidente nós estamos impedidos. Eu passo a presidência dos trabalhos ao desembargador decano desta corte, desembargador Xavier de Aquino. Boa tarde. Eu cumprimento todos os pares, principalmente Vossa Excelência, como também o representante do Ministério Público, os advogados presentes, serventuário. Eu chamo à tribuna a preferência. Então, o relator é o eminente desembargador Afonso Faro Júnior, com voto 127, embargos de declaração civil e a palavra. Muito boa tarde a todos, boa tarde, senhor decano, muito obrigado pela palavra, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento o eminente desembargador presidente, os demais colegas, o ilustre subprocurador-geral de Justiça, Dr. Wallace, senhores advogados, funcionários, desembargadora Luciana, não poderia deixar de, na primeira oportunidade, ainda que em breves palavras, saudar Vossa Excelência, registrando, sem querer ser repetitivo, mas com a certeza de que é merecedora, que os votos relatados por Vossa Excelência nesse colegiado, assim como eu já constatara na sessão de Direito Público, são e serão sempre referências. Então, minha admiração, que já com certeza externei em situações pretéritas diretamente a Vossa Excelência, renovo aqui e desejo muito sucesso na próxima empreitada. Bem, eu tenho pedido de preferência com relação ao item 42, é um caso de embargos de declaração, a embargante Pátria Agropecuária opôs embargos de declaração, suscitando omissão, contradição e obscuridade. Eu proponho a rejeição dos mesmos simplesmente porque não entendo presente nenhuma das situações legais. A jurisprudência deste órgão especial, de fato, e no sentido de que o órgão é incompetente para apreciar as decisões tiradas, dos recursos tirados contra a Câmara de Presidentes, no que aderir em razão do princípio da colegialidade, mas o voto por mim relatado, objeto dos embargos, de fato fez essa referência, mas também foi adiante e argumentando, entrou na questão do mérito. Já antecipei, como disse, argumentando, no sentido de que mesmo que o órgão entendesse pela competência, o caso seria de denegação da ordem. Então, são breves palavras, o restante da fundamentação estará brevemente à disposição dos interessados, senhor presidente. Como voto. Eminente desembargador, então Vossa Excelência denega a ordem e rejeita os embargos? Sim, senhor. Sim, senhor decano. Está em mesa para votação. Alguém diverge? Denegaram a ordem, rejeitaram os embargos de declaração. Devolvo a palavra ao ilustre presidente.
Muito obrigado, eminente decano. Próximo pedido de preferência é o número 52 de ordem, incidente de resolução de demanda repetitiva, de relatoria da eminente desembargadora Luciana Bresciani, que nos traz o voto 33.184 e tem a palavra. Senhor presidente, tratando-se de preferência simples, vou me limitar à leitura da ementa, não sem antes agradecer imensamente as generosas palavras dos desembargadores Francisco Loureiro e Afonso Faro Júnior, amigos queridos, desembargadores admirados. Senhor presidente, incidente de resolução de demandas repetitivas, honorários advocatícios fixados por equidade, alegação de divergência na jurisprudência acerca da aplicação do artigo 85, parágrafo 8º, a linha A do Código de Processo Civil, honorários já fixados com base na tabela da OAB São Paulo nos autos do cumprimento de sentença, pois superiores ao critério de percentual sobre o proveito econômico. Pretensão, na realidade, de majoração dos honorários sob o fundamento da equidade, que não encontra amparo no artigo 85, parágrafo 8º-A do Código de Processo Civil. A ausência dos requisitos para admissão do incidente, não demonstrada a efetiva repetição de processos, não comprovado o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, ausente recurso pendente de julgamento perante o egrégio Tribunal de Justiça. Utilização do incidente como sucedâneo recursal, impossibilidade de se instaurar o incidente nessa hipótese, incidente não admitido. Esse é meu voto, senhor presidente. Muito obrigado, eminente relatora. Propõe não seja admitido o presente incidente. Matéria está em discussão. Por votação unânime, inadmitiram o presente incidente. Assim fica decidido nos termos do voto da eminente relatora. Primeiro pedido de sustentação oral é o número 10 de ordem, ação direta de inconstitucionalidade de relatoria do eminente desembargador Álvaro Torres Júnior, que tem o voto 58.153. No entanto, quem postula a sustentação oral é uma interessada, Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado, ABGás, e este colendo órgão especial tem reiteradamente inadmitido a sustentação oral em casos como esse, de maneira que eu submeto ao colendo órgão especial se mantido o entendimento da impossibilidade de sustentação oral nesse caso. Mantido o entendimento pelo colendo órgão, fica indeferida a sustentação oral e o feito será tratado como preferência e tem a palavra o desembargador relator. Senhor presidente, saúdo Vossa Excelência, cumprimento os eminentes colegas, o eminente procurador de justiça, senhores advogados, nossos funcionários, uma saudação especial à desembargadora Luciana Bresciani, que participa da sua última sessão neste órgão especial. Cumprimento a doutora Luciana pelos votos magníficos que proferiu no órgão especial e que serve de paradigma a todos nós. Senhor presidente, é uma DI proposta pelo Diretório Estadual do Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, visando a declaração de inconstitucionalidade da Lei 18.225 do município de São Paulo, que dispõe sobre alteração do caput do artigo 50 e os incisos 13 e 4, parágrafo 6º do mesmo dispositivo da Lei 14.933, de 5 de junho de 2009, com a redação dada pelo artigo 1º da Lei 16.802, de 17 de janeiro de 2018. Preliminarmente, senhor presidente, eu estou
inadmitindo o pedido de ingresso da Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado como amicus curiae. É nítido o interesse subjetivo no deslinde desta ação direta, que isso a desqualifica como colaboradora do juízo. Eu trago no meu voto precedentes do Supremo Tribunal Federal e deste órgão especial. Também rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial. Foram apontados os dispositivos legais impugnados e indicados os fundamentos jurídicos do pedido e apresentados os documentos necessários. Daí a admissibilidade desta ação e a rejeição do pedido de extinção do processo formulado pelos réus. A impossibilidade de aplicação automática da tese de vedação ao retrocesso para anular opções validamente eleitas pelo legislador. Necessidade de conciliação entre as políticas públicas ambientais com outros valores democraticamente eleitos pelos legisladores, tais como o mercado de trabalho, o desenvolvimento social, o atendimento às necessidades básicas de consumo dos cidadãos. Manutenção da meta legal intermediária a ser cumprida até 2028, previsto na redação anterior da lei, revogada pela norma impugnada. Inadmissibilidade. Estudos técnicos demonstram falta de capacidade técnica e operacional para suportar uma demanda evidentemente incompatível com a estrutura atualmente existente. Lei impugnada que mantém intacto o objetivo de atingir até 2038 a redução de 100% das emissões de dióxido de carbono de origem fóssil e de 95% de material particulado e óxidos de nitrogênio. Foi mantido o objetivo final da lei revogada e conciliada a necessidade de transição gradual, eficiente e viável. Daí porque subsiste a norma impugnada sem violação ao princípio do retrocesso ambiental. É um entendimento também firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em 2 precedentes que eu trago no meu voto, ambos de relatoria do ministro Luiz Fux. Inconstitucionalidade material afastada, estudo prévio de impacto ambiental, desnecessidade, norma de caráter eminentemente ambiental, sem implicar disposições vinculadas ao desenvolvimento urbano, a lhe conferir conotação preponderantemente urbanística e a se fazer exigível o disposto no artigo 182 da Constituição Estadual. Trago o precedente deste órgão especial, digo que houve efetiva participação comunitária em seu processo legislativo, em conformidade com o artigo 191 da Constituição do Estado. Pelo meu voto, senhor presidente, eu proponho o julgamento de improcedência da ação e a revogação da liminar concedida anteriormente. Pois não, o eminente relator, então, propõe no mérito a improcedência da ação revogada a liminar anteriormente concedida, a matéria está em discussão. Por votação unânime, julgar improcedente o pedido, revogada a liminar concedida, tudo nos termos do voto do eminente relator, votação unânime. Assim fica decidido. Próximo item é o número 27 de ordem, ação direta de inconstitucionalidade de relatoria do desembargador Afonso Faro Júnior, que nos traz o voto número 117. Aqui há 2 pedidos de sustentação, um pelo réu, prefeito do município de São Vicente, e outro de interessada, Associação Brasileira dos Guardas Municipais, Abraguardas. Tal qual no item anterior, eu consulto o colendo do órgão especial sobre a admissibilidade da sustentação oral por parte da interessada, se mantemos o entendimento que foi esposado no item anterior.
Pois não. Então, indeferida a sustentação oral da Associação Brasileira dos Guardas Municipais. Eu convido a ocupar a tribuna da defesa a doutora Carla Aparecida Vasconcelos Alves da Cruz, que falará pelo prefeito do município de São Paulo. Muito boa tarde, doutora Carla. Eu vou pedir a Vossa Senhoria que, num primeiro momento, se manifeste exclusivamente sobre a matéria preliminar. Vencida a matéria preliminar, eu renovo o prazo a Vossa Senhoria para que se manifeste sobre o mérito. Então, por favor, tenha a palavra pelo prazo regimental. Perfeito. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, doutor Fernando Torres Garcia, excelentíssimo senhor desembargador relator, doutor Afonso Faro Júnior, na pessoa de suas excelências, cumprimento aos demais desembargadores e desembargadoras que integram ao egrégio órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, cumprimento também o excelentíssimo senhor doutor subprocurador-geral de Justiça, doutor Wallace Paiva Martins, a pessoa da qual também cumprimento aos demais membros da Procuradoria-Geral de Justiça. Tecerei breves palavras aqui para não tomar o tempo de vossas excelências, mas em razão da relevância da matéria tratada para a cidade de São Vicente, para a estrutura da Guarda Civil Municipal, solicitamos essa sustentação oral. A ação ela foi promovida pela mesa diretora da Câmara do município de São Vicente, em face da Lei Complementar 430 de 2004, especificamente seu artigo 4º, inciso 1A, que trata da estrutura de cargos da Guarda Civil Municipal de São Vicente. Como Vossa Excelência, o presidente, determinou, com relação à questão preliminar, o doutor subprocurador-geral de Justiça já se manifestou, assim como constava também das informações do prefeito, o pedido de extinção do processo sem julgamento de mérito, em razão da revogação da Lei Complementar 430 de 2004, pela Lei Complementar Municipal 1055 de 2022. Reiteramos o pedido de extinção do processo sem julgamento de mérito. Pois não. Tem a palavra o eminente relator, desembargador Afonso Faro Júnior. Muito obrigado, senhor presidente. Eu saúdo a doutora Carla Aparecida pela breve manifestação limitada à questão prejudicial de mérito. Eu passarei agora a análise, então, dessa questão. Antes, porém, há um pedido a ser enfrentado de habilitação como amicus curiae da Associação Brasileira dos Guardas Municipais, Abraguardas. Da mesma forma como decidimos no caso anterior, que foi pelo indeferimento da habilitação, neste caso eu entendo também ser o caso, a situação de defesa de interesse subjetivo próprio, em que não se vislumbra o enriquecimento pelo fornecimento de subsídios úteis a deslinde da controvérsia. Então, eu proponho o indeferimento do ingresso da associação. E com relação ao restante, a prejudicial de mérito, eu de fato entendo como dito na sustentação oral, que foi o parecer do Ministério Público, que há falta de interesse de agir, simplesmente porque a norma impugnada já foi ou já fora revogada. Então, eu proponho o indeferimento do ingresso e a denegação da ordem por falta de interesse processual. É como voto. Pois não. O eminente relator, então, propõe a extinção da ação, antes, porém, o indeferimento do amicus curiae, do ingresso como amicus curiae, e a extinção da ação com fundamento no artigo 485, inciso 6, por falta de interesse. Matéria em discussão. Votação unânime, indeferiram a admissibilidade da associação como amicus curiae e julgar extinta a ação com fulcro no artigo 485, inciso 6 do Código de Processo Civil, nos termos do voto do eminente relator. Votação unânime, assim fica decidido. Eu agradeço a presença da doutora Carla. Tenha uma boa tarde. Eu vou fazer agora o sessão com isso. Vai inverter. Vou fazer uma pequena inversão na ordem das sustentações orais. Eu vou apregoar o número 65 de ordem.
uma ação direta de inconstitucionalidade de relatoria da desembargadora Márcia Dalladea Baroni, que tem o voto 38.235. Já proferiu voto a desembargadora Luciana Bresciani, trouxe o voto 33.211, e o julgamento foi adiado por indicação de vista do desembargador Jarbas Gomes. Eu inverti a ordem porque há um pedido de sustentação oral formulado pela Associação dos Procuradores do município de Itapeva. Esse pedido fica indeferido porque o julgamento já teve início. Iniciado o julgamento já em andamento, é impossível que se postule sustentação oral. Então, indeferido o pedido de sustentação oral, tem a palavra o desembargador Jarbas Gomes. Muito obrigado, senhor presidente. Quero saudá-lo, assim como os demais integrantes do Colendo Superior, o Colendo Conselho Superior da Magistratura, que integram este órgão especial, eminentes pares, senhor Procurador-Geral. Eu quero, inicialmente, saudar a desembargadora Luciana Bresciani e dizer que foi uma honra trabalhar com Vossa Excelência neste seleto órgão especial. Estou, naturalmente, à sua direita neste colegiado. Não é? Foi observada uma característica de Vossa Excelência, que é o comprometimento, e de fato Vossa Excelência é uma pessoa extremamente comprometida e tem uma incansável dedicação a tudo que faz e a tudo que se propõe a fazer. Então eu quero registrar aqui a minha homenagem, o meu respeito, a minha admiração e também o desejo de que a vida continue sorrindo para Vossa Excelência e dizer que eu sou muito grato pela oportunidade que me foi conferida de podermos debater tantos temas ao longo desses anos aqui nesse seleto órgão especial. Senhor presidente, com relação ao caso em que indiquei vistas, eu pediria só um instante, que eu estou com uma dificuldade para localizar. Oi? Só um instante, presidente, que eu fiz. Quero fazer, na verdade, um breve relato dos fundamentos do meu voto. A desembargadora Luciana Bresciani já apreciou o voto que apresentou, um voto inicialmente divergente ao que foi proposto pela eminente relatora, não é? Sua Excelência abordou as questões com muita precisão e nitidez, mas eu gostaria apenas de observar que, no tocante à prerrogativa atribuída ao Legislativo de emenda a projetos de lei de iniciativa do Executivo, no caso aqui em exame, constata-se que a emenda parlamentar respeitou a iniciativa para a deflagração do processo legislativo, de modo que não haveria a falar de usurpação de reserva cometida ao chefe do Executivo para a propositura de projetos de lei que definiriam honorários de natureza administrativa incidentes sobre dívidas tributárias sujeitas ao programa de recuperação dos créditos fiscais dos municípios nos acordos. Também observo que guarda pertinência temática com o projeto de lei, não refugindo nem as balizas por esses estabelecidas, nem a razoabilidade. Tampouco se concretizou a alegada invasão da competência destinada privativamente à União, porque de norma processual, naturalmente, não se trata.
A disposição em comento não se atrela ao conceito de honorários sucumbenciais, verba devida ao patrono da parte que se sagrou vencedora em processo submetido à avaliação do judiciário, ou seja, a regra não se associa à remuneração pelo trabalho realizado no âmbito processual. Relaciona-se antes a consectários incidentes sobre créditos de titularidade da administração, estipulados exclusivamente na esfera administrativa. E se o importe discutido possui natureza administrativa, não se subsome à disciplina do processo civil. Consequentemente, não há falar na espécie em afronta ao artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal. Enfim, a competência para a deflagração do processo legislativo foi corretamente exercida pelo chefe do Poder Executivo, assim como o Poder Legislativo exerceu, da mesma forma, a competência que lhe foi constitucionalmente atribuída ao proceder à emenda do texto legal. Quanto à natureza da verba suprimida na norma questionada, diversamente do que sustenta a requerente, a vigência da lei não acarretará indevida redução dos vencimentos. Isto porque a honorária exclusa possui caráter contingencial, cujo valor, sempre variável, depende de fatos alheios ao exercício do cargo, pelo que não os integra. Aliás, é o que afirmou a Suprema Corte. Assim, senhor presidente, numa breve síntese, que a minha declaração é longa, eu estou perfilhando naturalmente a solução pela improcedência da lide, senhor presidente. Muito obrigado, eminente relator Jarbas Gomes. Acompanha a divergência aberta pela desembargadora Luciana Bresciani. Tem a palavra a relatora, desembargadora Márcia Dalladea Baroni. Muito obrigado, senhor presidente, pela palavra. Cumprimento todos os meus colegas, membros do Ministério Público, senhores advogados, partes, nossos funcionários. Um abraço especial à minha amiga Luciana, que hoje termina essa missão aqui no órgão especial, né? E o fez com brilhantismo, com dedicação, de forma que deixou a sua marca de forma indelével. É notável a sua participação, foi de forma muito responsável, muito preocupada com a justiça. Enfim, receba o meu abraço. Deixo um abraço também ao meu querido amigo Monerá, meu querido amigo Nevo Campos. Ambos terminam uma parte da missão. Ambos são, como disse o presidente, candidatos à renovação. Então, deixo um abraço a ambos, porque missão cumprida na primeira parte, bem cumprida, com toda a responsabilidade, tudo aquilo que se espera, né? Senhor presidente, bastante brevemente, eu estou aderindo aos votos divergentes, na medida em que voltei a estudar a questão e me convenci de que, efetivamente, nesta fase administrativa, é possível ao município ou ao ente público propor alguns acordos e algumas isenções que possibilitem o acordo. Esse é o objetivo. Então, eu estou aderindo aos votos divergentes, senhor presidente. Pois não. Então, agora não há, por enquanto, divergência, há convergência. Indago ao plenário se alguém diverge da orientação agora da relatora, da desembargadora Luciana Bresciani e do desembargador Jarbas Gomes. Então, a decisão se torna unânime. Relatora designada, para nossa honra, a desembargadora Luciana Bresciani, por votação unânime, julgaram improcedente a ação. Declaram votos os desembargadores Jarbas Gomes, desembargadora Márcia Baroni, declara também. Então, assim fica decidido, relatora designada, desembargadora Luciana Bresciani. Próximo item é o número 23 de ordem, ação direta de inconstitucionalidade, em que a relatora, a desembargadora Luciana Bresciani, com o voto 33.169, pede a sustentação oral pelo réu presidente da Câmara Municipal de Colina, a doutora Mariana Junqueira Bezerra Rezende, a quem convido
a ocupar a tribuna da defesa. Muito boa tarde, doutora Mariana. Dispensado o relatório, Vossa Senhoria já tem a palavra pelo prazo regimental. Inicialmente, cumprimento a todos os excelentíssimos desembargadores do órgão especial, na pessoa do senhor presidente, o subprocurador-geral de Justiça, Dr. Wallace, bem como os nobres servidores e colegas advogados. Sustento oralmente na condição de procuradora da Câmara Municipal de Colina. Fazendo um breve histórico dos fatos, em dezembro de 2023 foi promulgada em Colina uma lei complementar que autorizou o parcelamento dos débitos não tributários, inclusive aqueles com cobrança judicial. Conforme consta no texto legislativo, os devedores podem parcelar os seus débitos em até 120 meses ou fazer o pagamento à vista com desconto de juros e multa, mantido o valor originário e a correção monetária. Nessa ação de inconstitucionalidade, alega o senhor Procurador de Justiça que existe inconstitucionalidade nas expressões ainda que esteja em cobrança judicial, ainda que com cobrança judicial. Essas expressões estão presentes no artigo 1º e 2º caput da mencionada lei complementar. Segundo o autor, a lei municipal invade a competência legislativa privativa federal para legislar sobre matéria processual, além de violar os princípios da impessoalidade, moralidade e razoabilidade. Com relação ao projeto legislativo, houve a regular tramitação na Câmara Municipal. Esse projeto passou pelas comissões permanentes que não identificaram na época nenhuma inconstitucionalidade ou ilegalidade. Mesmo porque a finalidade da lei é a reorganização do sistema de parcelamentos da Prefeitura Municipal dos créditos municipais. Como todos sabem, a competência municipal para legislar sobre matérias de interesse local, e no entendimento da Câmara Municipal, esta é uma matéria de interesse local. Porque se o crédito, ainda que advenha de decisão judicial, é do município, o município poderia dispor da forma de recebimento desse crédito. Inclusive, essa lei complementar, ela alterou algumas outras leis complementares, que eu até trouxe aqui para vossas excelências. Lei complementar de 2002, 2014, 2017, 2019 e 2021. Portanto, esse sistema de parcelamento não é novo no município de Colina. Alguns agentes políticos foram condenados em ações de improbidade, ações populares, e fizeram o parcelamento. Essa lei em específico aumentou as parcelas que eram de 60 meses para 120 meses. Só que outros parcelamentos já foram feitos e, mais importante do que isso, é falar que quando os parcelamentos foram feitos, a sua grande maioria foi cumprido. Na Câmara Municipal, nós tivemos um aumento, né, que todo mundo chama de efeito cascata, né, quando os vereadores aumentaram o salário conforme os deputados estaduais. Isso já, acho que, se não me engano, foi em 2001, 2002. E aí houve a condenação de restituição ao erário. Eles fizeram o parcelamento. Praticamente todos pagaram o parcelamento, exceto 2 ex-vereadores que não cumpriram o parcelamento. E o Ministério Público, inclusive, né, está há anos buscando bens desses devedores para poder recuperar o crédito do município. E aí, na procura de bens, pesquisas negativas, imóveis não tem, então os processos, um deles foi reconhecida a prescrição intercorrente, no caso. Também é importante ressaltar que o Procurador de Justiça sustenta que a lei de improbidade administrativa já possui um parcelamento em 48 vezes, conforme a alteração ocorrida em 2021. Mas esse parcelamento deferido pela lei, a própria lei diz, é uma faculdade do juiz. Ou seja, o juiz, analisando as condições pessoais do devedor, se ele entender que o devedor não tem condições de pagar, ele pode ou não deferir esse parcelamento. Então, para o município, receber o crédito, ainda que de forma parcelada, é muito mais interessante. Então, por isso, a Câmara Municipal de Colina, ela solicita
a improcedência da ação direta de inconstitucionalidade ou subsidiariamente, já que na lei da ação popular não existe essa possibilidade de parcelamento, que seja excluído, então, pelo menos, as condenações nas ações populares. Grato pela atenção, excelência. Muito obrigado, doutora Mariana Rezende. Passo a palavra à relatora, a desembargadora Luciana Bresciani. Senhor presidente, cumprimento a nobre advogada pela sustentação oral. Agradeço as generosas palavras dos estimados amigos, ilustres e cultos desembargadores Álvaro Torres Júnior, Márcia Dalladea Baroni, Jarbas Gomes. A interpretação conforme a Constituição, pretendida pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, é de rigor no entendimento dessa relatora. O artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal prevê que compete privativamente à União legislar sobre direito processual. Esse sistema deve ser observado pelos municípios por força do artigo 144 da Constituição Estadual. Inegavelmente, o dispositivo impugnado invade competência privativa da União ao disciplinar sobre cumprimento de decisões judiciais e possibilitar o parcelamento de condenações em ações populares e de improbidade administrativa em até 120 parcelas, com desconto em multa e juros. A Lei 8.429 de 92, na redação dada pela Lei 14.230 de 21, especificamente trata da questão do parcelamento, não havendo justificativa para o município tratar de forma distinta. Em que pese a Lei de Ação Popular não discipline a questão do parcelamento do débito, a matéria, nessa hipótese, assim como nas condenações por improbidade administrativa, deve ser analisada sob a ótica da violação aos princípios da moralidade e razoabilidade em permitir benefícios para os condenados por lesão ao erário recomporem os prejuízos. Ainda que se alegue a intenção de incrementar o recebimento de valores, o benefício é prioritariamente àquele que foi condenado em ação popular e de improbidade administrativa, o que fere os princípios mencionados, sendo um verdadeiro contrassenso. Transcrevo trecho do sempre lúcido parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça e precedentes deste colendo órgão especial da relatoria dos ilustres desembargadores Antônio Celso Aguilar Cortez e Francisco Casconho. Meu voto ainda prossegue, mas eu concluo que, pelo exposto, julgo procedente a presente ação para conferir interpretação conforme a Constituição às expressões ainda que esteja em cobrança judicial e ainda que com cobrança judicial dos dispositivos já apontados, a fim de excluir a possibilidade de parcelamento nas condenações em ações populares e de improbidade administrativa. Esse é meu voto, senhor presidente. Muito obrigado, eminente relatora. Propõe, então, a procedência da ação, conferido interpretação conforme as expressões que especifica, tudo de modo a excluir a possibilidade de parcelamento nas condenações em ações populares e ações de improbidade administrativa. A matéria está em discussão. Por votação unânime, julgaram procedente a presente ação, conferindo a interpretação conforme a Constituição as expressões, aspas, ainda que esteja em cobrança judicial, fecha aspas, e, abro aspas, ainda que com cobrança judicial, fecho aspas, ambos da Lei Complementar 314/2023 do município de Colina, a fim de excluir a possibilidade de parcelamento nas condenações em ações populares e ações de improbidade administrativa. Muito obrigado a doutora Mariana. Tenha uma boa tarde. Próximo item da pauta é o número 56 de ordem, mandado de segurança civil, de relatoria do eminente desembargador Xavier de Aquino, que nos traz o voto 33.692. Pede a sustentação oral pelos impetrantes Beatriz Correia de Arno e outros, o doutor Fábio Roberto de Lima Negrão, que convido a ocupar a tribuna.
Doutor Fábio, tenha uma boa tarde. Dispensado o relatório, Vossa Senhoria já tem a palavra pelo prazo regimental. Obrigado, Excelência. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a Vossa Excelência, também ao decano, Dr. Xavier de Aquino, ao subprocurador de Justiça, a todos os membros e componentes desse órgão especial, e também os advogados, colegas, e as estagiárias da Faculdade Uni Santa Rita, que hoje se fazem presente, me acompanhando nesse trabalho. Primeiramente, não poderia... Doutor, deixa eu só pedir uma gentileza, me perdoe, eu vou restituir o tempo integralmente a Vossa Senhoria. Num primeiro momento, eu gostaria que o senhor se manifestasse exclusivamente sobre a matéria preliminar, legitimidade passiva e competência deste colendo órgão especial. Vencida a matéria preliminar, eu concedo novo prazo a Vossa Senhoria. Perfeitamente, Excelência. Sobre essa questão dessa legitimidade, da legitimidade passiva e a competência desse colendo órgão especial, é necessário apenas esclarecer alguns pontos. Primeiramente, o que ocorre é que, desde 2020, quando essa ocupação ela se iniciou na região do Jova Rural, ela iniciou antes do período da pandemia, do Covid-19. Ocorre que estava tudo muito abstrato, então as pessoas começaram a correr para essas áreas que estavam vazias. Essas áreas antes eram vazias, estavam apenas com lixo, entulho, eram locais de crimes, que tudo ocorria dentro daquele local. As pessoas foram se reunindo lá, foram se amontoando, e quando saiu desculpe, me falhou a hora, o decreto de calamidade pública em março de 2020, acabou que essas áreas elas tiveram praticamente um congelamento. Esse congelamento, o que aconteceu? Acabou se adensando. Houve o adensamento dessa área, essa área ela foi crescendo, só que dentro desses processos, ao mesmo tempo, eu estava conversando desde 2020 com a CDHU, com as secretarias e também com o governo, nessa parte da Secretaria Municipal e a Secretaria Estadual, para tentar um plano de regulação, porque nós sabemos que o processo de integração de posse tem começo, meio e fim. E nós tentamos de todos os meios abrir uma regularização fundiária. Quando o processo de regularização foi encaminhado em 2021, foi deixado de fora mais de 600 famílias naquela época. Por isso, quando chegou no período de 2000, nós entramos com uma obrigação, chegando no período mais ou menos de 2024, eu me lembro que a quarta vara da Fazenda Pública, ela concedeu naquele momento uma liminar para barrar toda a reintegração e remoção administrativa que estava ocorrendo, isso contra esses determinados entes. E posteriormente ocorreu em 2025 que ela encaminhou esse processo também ao grupo de integrações de posse, ao GAORP, Grupo de Apoio às Integrações de Posse. Quando nós justificamos a pertinência e a competência desse órgão especial, foi porque dentro do processo de regularização fundiária foram suscitadas também, inclusive manifestações diversas e que ocorreram dentro da prefeitura, diretamente pelo prefeito de São Paulo na época, dentro também do governo do estado e também das secretarias de habitação. E todos esses foram competências exclusivas, não foram atos emanados pessoalmente. Por esse motivo nós entendemos, dentro do entendimento da DPF 101 de relatoria do ministro Celso de Mello, que era possível e viável a discussão por via do mandato de segurança. E dentro disso ainda poderia ser postulado, direcionado, o entendimento da DPF 828 da resolução 510/2023 do CNJ, que era competência, porque coloca a prefeitura de São, principalmente a prefeitura, como garantidor desse direito social, e não apenas como o deferimento de uma REURB, porque não existe uma REURB judiciária. Nós não estamos buscando aqui que Vossas Excelências concedam uma ordem para que ocorra a REURB lá dentro. Não, mas a possibilidade de poder apenas discutir isso, levar essa discussão adiante e poder discutir isso dentro do âmbito do GAORP. Porque muitas vezes eu falo do GAORP, porque muitas vezes eu participei de conflitos fundiários, de outras ações dentro desse Palácio de Justiça, e as ações que foram instruídas pela doutora Ana Rita de Figueiredo Neri foram excelentes. Nós conseguimos soluções eficazes, mais de 9 entidades que participam diretamente naquele momento, inclusive alguma dessas ações de Itaquaquecetuba, onde o prefeito de lá participa diretamente com uma solução de um conflito. Então, apenas o que se busca nesse mandato de segurança, Excelência, não é o definimento dessa ordem, a ordem.
Ao contrário, apenas a possibilidade que essas famílias, essas 914 famílias, que foi realmente relatado pela própria CDHU, que possam levar adiante essa discussão. Não. Tem a palavra o eminente relator, desembargador Xavier de Aquino. Senhor presidente, reitero os cumprimentos aos pares. Cumprimentos também ao doutor advogado, o doutor Fábio, pela sua sustentação oral. Mandado de segurança impetrado em face de ato do governador do estado de São Paulo, prefeito da cidade de São Paulo, presidente do CDHU e advogado do CDHU, visando proteger direito líquido e certo dos impetrantes quanto à ocupação nas glebas de terras A e B, objeto de regularização fundiária. Ilegitimidade passiva dos chefes do Poder Executivo Municipal e Estadual. Incompetência desse órgão especial. Por esse motivo, eu estou julgando extinto o processo sem resolução do mérito. Muito obrigado. O eminente relator reconhece a ilegitimidade de parte passiva das autoridades impetradas e, por consequência, a incompetência deste órgão especial e propõe a extinção do processo sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, inciso 6 do Código de Processo Civil, denegando a segurança. A matéria está em discussão. Por votação unânime, julgar o extinto processo sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, 6 do Código de Processo Civil, tudo nos termos do voto do eminente relator. Muito obrigado ao doutor Fábio. Tenha uma boa tarde, doutor. Próximo item é o número 63 de ordem, adiado da sessão anterior. Conflito de competência civil da comarca de Hortolândia, em que é relator o desembargador Álvaro Torres Júnior, com votos 58.126. Esse feito foi adiado na sessão anterior por indicação de vista do desembargador decano. Não iniciou o julgamento, tem a palavra o relator, desembargador Álvaro Torres Júnior. Pois não, senhor presidente, conflito de competência, ação de obrigação de fazer, acumulada com indenização. Segundo a petição inicial, o ilícito consistiu na recusa indevida de preposto da concessionária ré ao atendimento de solicitação de parada do veículo para que a autora pudesse dele fazer uso, transporte público municipal. Responsabilidade civil extracontratual de empresa concessionária de serviço público e subsidiária do município. Competência da seção do direito público nos termos do inciso 1.7, letra B, do artigo 3º da Resolução 623 de 2013. Eu trago precedentes deste órgão especial e proponho o julgamento de procedência do conflito e reconhecimento de competência da Câmara Suscitante, 5ª Câmara de Direito Público. Pois não, o eminente relator julga procedente conflito e competente a colenda da Câmara Suscitante, a 5ª Câmara de Direito Público. Tem a palavra o eminente desembargador Xavier de Aquino. Senhor presidente, ouso divergir do doutor Álvaro, amigo. Declaração de divergência, conflito de competência, recusa em atender a solicitação de parada de transporte coletivo para ingresso de cadeirante, ação de obrigação de fazer, combinada com danos morais, fundada nos artigos 2, 3, 6,
e 14 do Código Consumerista e artigos 186, 2927 do Código Civil, o que se denota o caráter privado da relação usuário-empresa de transporte coletivo, não alterando tal situação o fato de estar incluída no polo pacífico da demanda pessoa jurídica de direito público. Matéria que trata de contrato de transporte celebrado entre passageiro e a concessionária de transporte coletivo, cujo início da execução, ao meu ver, se dá quando o usuário, estando na parada de ônibus, acena o veículo manifestando sua vontade de contratar. A ausência de contribuição de responsabilidade extracontratual por falha de prestação do serviço público a demandar a competência da Câmara suscitante. Precedentes da Câmara de Direito Privado, competência da Colenda 18ª Câmara de Direito Privado, a suscitada. Muito obrigado, eminente desembargador Xavier de Aquino. Abre a divergência, julgando procedente o conflito, porém competente a Câmara suscitada, 18ª Câmara de Direito Privado. A matéria está em discussão. Com a palavra o desembargador Francisco Loureiro. Bom, mais uma vez, boa tarde a todos. A matéria é super interessante, porque se discute em última análise é o seguinte: quando eu dou sinal para o ônibus, há celebração do contrato ou eu faço uma proposta? Porque, a meu ver, quando eu dou um sinal para um táxi, para um ônibus, e ele não para, não há contrato. Por isso, a responsabilidade aqui ela é pré-contratual, porque a outra parte se recusou a contratar. E se a responsabilidade é pré-contratual, ela é criana, porque não há contrato. Não pode haver inadimplemento se não há contrato celebrado. Essa é a razão pela qual, nesse caso concreto, em que a empresa de ônibus se recusa a contratar e não para o coletivo, a responsabilidade, a competência, a meu ver, é do direito público. Matéria permanece em discussão. Desembargador Xavier de Aquino. Eu não cheguei a ouvir na inteireza a palavra do ilustre corregedor. Ele não entendeu o que Vossa Excelência falou. Para aquilo, o que eu defendi é o seguinte, que um contrato só nasce quando há proposta e aceitação. Antes da aceitação não nasce o contrato. Eu estou na fase pré-contratual, anterior ao contrato. E quando eu dou sinal de parada para um ônibus, ele passa reto, ou para um táxi, ele passa reto, o contrato nem chega a ser celebrado por falta de aceitação do coletivo ou do motorista de táxi. Estou na fase pré-contratual, não na fase contratual. E por isso que quando o ônibus vai embora sem me pegar, eu não tenho inadimplemento. Eu tenho responsabilidade pré-contratual. Se é pré-contratual, ele é filiana, não há inadimplemento que pressupõe a existência do contrato. Essa é a argumentação. Mas... Então, por isso, é do direito público, porque contrato não há. É filiana. O aparato existente no ônibus, preparado para o cadeirante, inclusive a elevação, já não indica que quando ele acena, ele tem direito a usufruir do coletivo? Então, gera uma responsabilidade pré-contratual. O que se discute é se é pré-contratual e é aquiliana, se é do direito público ou do direito privado. Se fosse inadimplemento, é do direito privado. Como não há contrato, porque
uma das partes se recusa injustamente a contratar é do direito público. Essa divisão que existe entre responsabilidade contratual e aquiliana. Esse é o ponto central da discussão. Matéria permanece em discussão. Vou colher os votos. Relator, desembargador Álvaro Torres Júnior, julga procedente o conflito e competente a 5ª Câmara de Direito Público. Divergência do desembargador Xavier de Aquino, procedente conflito e competente a 18ª Câmara de Direito Privado. Como vota o senhor vice-presidente? Com o relator. Como vota desembargador Damião Koga? Nota vênia com o relator. Desembargador Vico Manhas. Desembargador Ademir Benedito. Presidente, eu peço licença para acompanhar o eminente relator. Desembargador Campos Melo. Senhor presidente, data vênia, acompanho o relator. Desembargador Viana Cotrim. Data vênia com o relator. Desembargador Fábio Gouveia. Com o relator, senhor presidente. Desembargador Matheus Fontes. O eminente relator. Desembargador Gomes Varjão. Senhor presidente, acompanho o relator. Desembargadora Luciana Bresciani. Senhor presidente, com a devida vênia, sempre bem lançado o voto do nosso eminente decano, nesse caso acompanho o voto do eminente desembargador relator, entendendo que aqui nós estamos em responsabilidade extracontratual, inclusive entra a questão da política de acessibilidade e, por essa razão, o município foi, inclusive, incluído no polo passivo da ação e se pleiteia, com base no parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal, a condenação também do município. Por essas considerações que estão lançadas no voto do eminente desembargador relator, eu o acompanho integralmente. Com o voto do desembargador Luiz Fernando Nishi. Data vênia com o relator. Já atingimos a maioria absoluta, indago se algum desembargador acompanha a divergência. Não. Então, por maioria de votos, julgaram procedente o conflito e competente a colenda 5ª Câmara de Direito Público. Declara voto o eminente desembargador Xavier de Aquino. Próximo item é o número 67 de ordem, incidente de arguição de inconstitucionalidade civil, comarca de Jundiaí, é relator o desembargador Renato Rangel de Zinano, com o voto 40.324. Julgamento adiado na sessão anterior por indicação de vista do desembargador Afonso Faro Júnior. Julgamento não iniciado, tem a palavra o relator. Pois não, senhor presidente, boa tarde a todos. Especialmente a desembargadora Luciana, que hoje se despede. Foi muito rico esse período aqui de convívio com ela. Tomamos conhecimento, aprendemos muitas questões relacionadas às questões aqui administrativas de especialidade dela, e desejo a ela felicidade agora na nova fase. Doutor desembargador Renato, me permita, pois o voto do desembargador Afonso Faro é convergente. Pois não. Então, incidente não conhecido com determinação é o meu voto, senhor presidente. Desembargador Afonso acompanha, ressalvando posição pessoal, é isso? Senhor presidente, até onde eu acompanhei, até mesmo em conversa anterior com o relator, a minha questão levantada foi incorporada no voto de Sua Excelência. Então, eu passo simplesmente a declarar. Pois não. Então, não conheci, por votação unânime, a matéria de discussão. Alguém diverge dessa posição? Não. Por votação unânime, não conheceram o incidente de arguição. Nós temos o voto do eminente relator. Declara voto convergente, eminente desembargador Afonso Faro Júnior. Próximo item é o número 33 de ordem, ação direta de inconstitucionalidade e relatoria do desembargador Damião Koga, que nos traz o voto 53.205. Esse feito foi destacado pela desembargadora Luciana Bresciani. Tem a palavra o eminente relator.
Eu vou pedir Vênia para ler a emenda e trazer alguns fatos só. Antes disso, eu queria cumprimentar a eminente embargadora por ser sua última sessão. Sua Excelência fez um trabalho excepcional aqui à testa desse órgão, e as divergências não significam nada, absolutamente é uma ótica diferente para que nós possamos ter outros raciocínios em cima da matéria, como já diria Aristóteles. Então, fico até muito contente de termos tido algumas divergências, uma das quais eu acompanhei, outras ela até chegou a acompanhar. Então, isso demonstra somente amadurecimento e que esse colendo órgão só ganhou muito com tudo isso. Quero cumprimentar também o desembargador Monerá, o desembargador Valdir, que também estão encerrando a gestão. Amanhã estarão no páreo novamente para retornar a esta corte, que também fizeram excelente trabalho e que apresento também meu maior respeito. Ação direta de inconstitucionalidade, convênio entre município e sindicato dos servidores públicos municipais para contratação de plano de saúde. Lei 659/2004, município de Araçatuba, que, aspas, autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio com o Sindicato dos Servidores Municipais de Araçatuba, SISEMA, objetivando a implantação de plano de saúde. Lei que permite celebração de convênio entre a Prefeitura e o sindicato sem a realização de prévia de licitação. Arguição de afronta aos artigos 117 e 144 da Constituição Paulista, particularidades do convênio que justificam ajuste direto, em razão da singularidade do objeto ou do interesse público local, preenchimento dos requisitos legais e orçamentários, ausência de desvio de finalidade ou quebra de isonomia. Norma municipal não afronta os princípios constitucionais invocados. Eu estou julgando improcedente. Eu quero justificar. Originariamente já feito o voto no sentido da eminente embargadora Luciana Bresciani, mas eu pensei um pouco e achei algumas coisas só. Eu fiz essa lei em vigor no município desde 2004, atribui a um convênio elaborado entre a Prefeitura e o Sindicato dos Servidores, que o sindicato contratasse os planos de saúde e os funcionários aderissem e eles fariam, então, uma reparação. Isso me lembrou um pouco o que hoje a PAMAG está fazendo. A situação em que nós, como estamos vinculados, os que estão vinculados à associação de classe, se vinculam aos planos e o tribunal está reembolsando alguma coisa. Eu achei que não está tão fora, porque é de 2004. E eu cheguei a fazer uma distinção entre... Isso aqui. Até porque o contrato é de 2004 e tinha uma cláusula de vigência, cláusula 5ª, por 48 meses, 2 anos. E ela acabou sendo prorrogada. E dentro disto... Eu entendi que o artigo 107 da Constituição de São Paulo exige licitação para obras, serviços, compras, alienações, ressalvados os casos especificados em lei. Contudo, o próprio sistema jurídico admite hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação. Em caso a singularidade do convênio exclusivo para servidores do município, mediante sua entidade representativa e o consequente atendimento de interesse público local, justifica o ajuste direto sem que se vislumbre ofensa ao procedimento licitatório prévio. Ademais, a lei municipal impugnada trouxe autorização específica para a celebração do convênio, detalhando o objetivo, a forma de custeio, as obrigações de cada parte e os requisitos para adesão, além de prever dotação orçamentária própria, preenchendo, portanto, os requisitos de dispensa de licitação. Também não se vislumbra qualquer elemento que aponte para desvio de finalidade, direcionamento indevido de recursos ou fuga ao princípio da igualdade de condições, posto que a norma municipal confere tratamento isonômico a todos os servidores públicos municipais que voluntariamente optarem pela adesão ao plano instituído. A doutrina distingue o convênio de contrato, na medida em que aquele que se orienta pela busca de interesse recíproco, mediante colaboração mútua entre as partes envolvidas, a parte que no contrato os interesses são opostos e contraditórios. O Eli Lopes Meireles fala: convênios são acordos firmados por entidades públicas de qualquer espécie ou entre essas e organizações particulares para a realização de objetivos e interesses comuns dos partícipes. Convênio é acordo, mas não é contrato.
Bom, não vou me estender, porque também falo da Maria Silva de Pietro, e eu até anotei algumas coisas. Eu pensei, como é que ficaria o problema de carência para atendimento imediato se nós extinguíssemos agora esses convênios já existentes com o sindicato e que os servidores estão a ele vinculados? Isso demoraria o problema de carência, poderia criar alguns problemas. Segundo, as mudanças de entidade onde os funcionários já realizam alguns atendimentos médicos também. É uma das dificuldades que vira e mexe os planos têm quando descredenciam alguém. Não é, eu entendi que não é obrigatória a licitação para convênio. Lei de iniciativa do Executivo, essa lei é de 2004. Nenhuma prova de qualquer irregularidade ocorreu. Os planos de saúde coletivos dos sindicatos juntam muito mais servidores de várias categorias para conseguir melhores condições de obtenção de convênio. Então, porque existe aquela história, né, do número de participantes do convênio, isso é aquilo que eles chamam de podre, que ela é muito grande, muito alta, e para conseguir um convênio é muito mais difícil. Ou eles têm condições de negociar melhores preços, talvez, do que isoladamente fazendo uma licitação. Então, eu entendi que, havendo até prazo de 2 anos, esse prazo de 2 anos já passou, ele foi prorrogado inúmeras vezes, eu entendi que não há um déficit para dizer necessariamente que a lei é inconstitucional. Até porque, realmente, essa história de licitação para esse tipo de coisa, eu acho que, às vezes, a qualidade cai. Há uma condição de se encontrar melhor qualidade com essas contratações que os órgãos privados conseguem do que uma licitação que vai entrar preço. Então, por isso, eu estou julgando improcedente essa, com maior respeito à eminente desembargadora Luciana no seu voto. Muito obrigado, o ministro relator propõe, então, a improcedência da ação. Tem a palavra a desembargadora Luciana Bresciani. Senhor presidente, eu agradeço as generosas palavras dos caríssimos e admirados desembargadores Damião Kogan e Renato Dezenano. Eu ouso divergir do sempre muito bem lançado voto do desembargador Damião Kogan na hipótese, que na realidade o que me parece que é diferente é a associação contratar e Estado contratar. E, em primeiro lugar, à luz da causa de pedir aberta, típica do controle concentrado de constitucionalidade, identifico o vício formal por afronta à separação dos poderes. Isso porque, tratando-se de convênio, em regra, sequer seria necessária autorização legislativa prévia e, portanto, sua prolação ou rejeição não poderia condicionar a atividade ou abstenção do administrador público. Em outras palavras, celebração de convênio constitui atribuição típica do chefe do Executivo, demandando autorização prévia apenas se tal exigência decorre de lei. No entanto, o artigo 116 da Lei 8666 de 95, a Lei de Licitações, vigente à época da edição da norma impugnada, não previa tal autorização como elemento essencial desse tipo de ajuste. Ao contrário, parágrafo 2º do referido artigo apenas determinava a necessidade de cientificação da Câmara Municipal após assinatura, isso de convênios. Não cabe ao Poder Executivo solicitar ou receber autorização do Poder Legislativo para praticar os atos que se inserem na sua esfera de atribuição típica. Neste sentido, precedentes deste colendo órgão especial, que cito em meu voto, acórdãos da relatoria do ilustre desembargador Haroldo Viotti. Tendo delineada essa primeira questão, considero presente também a inconstitucionalidade material por ofensa ao artigo 117 da Constituição Estadual, de onde decorre a regra da obrigatoriedade, sim, e com a devida vênia eu vejo nessa hipótese, de licitação, bem como os princípios da razoabilidade, moralidade e eficiência, expressos no artigo 111 da Carta Estadual. Conforme se extrai da leitura da norma impugnada e seu respectivo anexo, o objeto do negócio jurídico celebrado coloca o sindicato como verdadeiro intermediador da contratação de empresa prestadora de serviço de plano de saúde em favor dos servidores do município. Com a devida vênia, é diferente de existir um valor de auxílio saúde
E esse valor de auxílio-saúde é pago mediante a comprovação do pagamento de um convênio saúde, mas não elegendo como acontece nesse caso em exame, um sindicato como o intermediador e, de alguma maneira, o beneficiário, aquele que teria que ser procurado e aquele a que teriam que se associar os servidores para obter esse tipo de benesse. Ainda que se pudesse... Bem, ao contrário do que foi sustentado pelo prefeito, o objeto da prestação não possui qualquer especialização apta a afastar, em tese, a viabilidade de competição entre possíveis interessados. Ademais, é de duvidosa eficiência o repasse de recursos financeiros para que um ente que, em tese, não representa a totalidade dos servidores, apenas aqueles sindicalizados, especifique e providencie a contratação em benefício destes. Da dinâmica observada, o objeto do ajuste não identifica uma comunhão de interesses, mas uma simples delegação de atribuição que seria, em tese, da própria administração municipal, o que, no meu entendimento, configura uma espécie de burla à necessidade de observância do procedimento licitatório. Usa o termo convênio para o que sequer precisaria de autorização legislativa, mas, na realidade, é uma contratação de um sindicato, não é? Para exercer uma função que poderia ser da própria administração, ou então, mediante processo licitatório regular. Destaco, porém, do órgão especial nos autos do incidente de arguição de inconstitucionalidade, cujo número aqui indico, teve a oportunidade de se manifestar sobre causa muito semelhante, reconhecendo a inconstitucionalidade de norma municipal que autorizava o município de Guarujá a celebrar convênio com o Sindicato de Servidores para a prestação de seguro de vida, de onde se conclui que o ajuste não tem natureza de convênio, mas de verdadeiro contrato, e assim foi destacado no acórdão da relatoria do ilustre desembargador Salles Rossi, julgado por este colhendo órgão especial em agosto de 2018. Nos termos do voto condutor do acórdão, naquela hipótese, abro aspas, não se verifica a colaboração das partes para o alcance de um objeto comum, havendo nítida remuneração prestada pela administração municipal em favor do sindicato, para que estes contratem, por sua livre escolha e conveniência, com terceiro, a prestação de seguro de vida aos servidores públicos. Ademais, quanto à violação aos princípios da eficiência e moralidade, o digno relator daquele caso fez consignar que, querendo o ente público criar benefício funcional aos servidores, compete a ele contratar diretamente com a empresa seguradora que vencer o certame, sem a intermediação dos sindicatos. Aliás, a participação sindical totalmente dispensável, canalizando indevidamente no sindicato prestígio corporativo e prerrogativas que são próprias da administração pública, bem como delegando, sem amparo jurídico, a contratação do seguro e a definição detalhada de condições e cláusulas desse contrato coletivo. Por fim, não obstante os vícios de índole constitucional, é relevante mencionar que o próprio instrumento de convênio, e convênio aqui entre aspas, porque o termo adequado não seria esse, não mais abarca, à luz da legislação federal, a hipótese tratada nestes autos. É que, com o advento da Lei Federal 13.019 de 2014, os ajustes celebrados entre a administração pública e organizações da sociedade civil para a consecução de interesses mútuos por meio de repasse de verbas públicas devem ser operacionalizados através de termos de fomento e colaboração, consoante artigos 84 e 84A da mencionada lei. Conforme se extrai da leitura dos dispositivos, a partir da vigência da Lei 13.019 de 2014, a celebração de convênio somente é admitida entre entes da administração pública e entre estes e instituições privadas no âmbito do SUS. E eu colaciono também a lição da professora Maria Silvia Zanella de Pietro a respeito da questão.
Friso que a referida inadequação técnica não é valorada para fins de caracterização da inconstitucionalidade na norma, é certo, mas é dimensão válida para esclarecer que, ainda que fosse o caso de existência de interesses comuns em caráter de cooperação, o instrumento eleito era de todo inadequado. Porque, mesmo compreendendo os aspectos sociais levantados pelo eminente desembargador relator, que me parece são resolvidos na medida de que os interesses passados são preservados e daqui para frente as questões têm que ser resolvidas por meio de instrumento adequado. Eu julgo procedente a ação declarando a inconstitucionalidade da Lei 6.519 de 2004 do município de Araçatuba e tendo em vista o excepcional interesse social, estando presentes razões de segurança jurídica com vistas a evitar que os servidores sejam surpreendidos pela interrupção abrupta dos serviços, considero viável modular os efeitos da decisão por 180 dias. Esse, respeitosamente, com a devida vênia, é o meu voto, senhor presidente. Muito obrigado. A eminente desembargadora Luciana Bresciani abre divergência propondo a procedência da ação e a declaração de inconstitucionalidade da Lei 6.519 de 2004 do município de Araçatuba. A matéria está em discussão. Vou colher os votos. Improcedência com o relator, desembargador Damião Koga, procedência, divergência da desembargadora Luciana Bresciani. Eu sou o primeiro a votar, confesso que fiz o raciocínio contrário do desembargador Damião Koga. No primeiro momento, pensava na improcedência pelos reflexos sociais dessa legislação, que já tem praticamente 21 anos. No entanto, os argumentos da eminente desembargadora Luciana Bresciani me convenceram. Estou certo de que houve violação ao princípio da separação de poderes, bem como da obrigatoriedade da licitação. De modo que, com todo respeito ao desembargador relator, neste caso estou acompanhando a divergência e indago como voto, senhor vice-presidente. Senhor presidente, nesse precedente citado pela eminente desembargadora, em 2018, eu votei acompanhando. Então, peço licença ao eminente relator, mas acompanho a divergência. Como voto, senhor corregedor. Também acompanho a divergência, com devido respeito. Como voto, decano. Com a divergência. Como voto, desembargador Vico Moens. Desembargador Ademir Benedito. Também peço vênia para acompanhar a divergência. Desembargador Campos Melo. Data vênia, acompanho a divergência. Desembargador Viana Cotrim. Data vênia com o relator. Desembargador Fábio Gouveia. Com divergências. Desembargador Matheus Fontes. Vênia ao eminente relator para acompanhar o voto divergente. Desembargador Gomes Varjão. Senhor presidente, com a devida vênia, eu acompanho a divergência. Desembargador Álvaro Torres Júnior. Com a divergência, data vênia. Desembargador Luiz Fernando Nishi. Com a divergência, data vênia. Atingida a maioria, indago se alguém acompanha ainda o relator. Eu vou fazer, então, venceu evidente a divergência, a procedência. Eu só queria fazer uma ponderação, eminente relatora, e trazer essa discussão a plenário. 6 meses me parece um prazo ainda curto, porque abertura de licitação, prazo de licitação, eu acho que não vai dar tempo. A gente conhece a máquina burocrática, e eu tiro, por exemplo, o egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, onde, para iniciar uma licitação, levar adiante uma licitação, ainda mais aqui com reflexos sociais sensíveis, eu indagaria e proponho uma modulação de 1 ano, pelo menos. Concordam? Todos de acordo? A senhora altera no seu voto, então? Então tá bom. Por maioria de votos, julgaram procedente a ação declarada inconstitucionalidade da lei... Desculpe, fugiu aqui o meu voto. Declarada inconstitucionalidade da Lei 6.519 de 2004 do município de Araçatuba, com modulação pelo prazo de 1 ano. Declara um voto o eminente desembargador Damião Koga. Assim fica decidido. Próximo é o item 38 de ordem,
Ação direta de inconstitucionalidade, de relatoria do desembargador Matheus Fontes, que nos traz o voto 57.123. Esse feito foi adiado da sessão anterior por indicação de vistas da desembargadora Luciana Bresciani e Carlos Monerá. Ainda não iniciado o julgamento, tem a palavra o nobre relator. Boa tarde a todos, senhor presidente, colegas, eminente desembargadora Luciana Bresciani, atuação brilhante aqui nesse órgão especial, cumprimento-a. Todos têm acesso ao voto, eu vou ler a emenda, até porque a matéria não me parece nova aqui nesse órgão especial. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei número 1508 de dezembro de 2017 do município de Buritizal, a qual dispõe sobre a criação do programa assistencial denominado Frente Popular de Trabalho, lei que permite contratação temporária de pessoas desempregadas para colaboração em caráter eventual com a prestação de serviços ordinários permanentes que estão sob o espectro das contingências normais no município de Buritizal e não especifica a situação de excepcional interesse público que justifique contratação por tempo determinado, violação dos artigos 111, 115, incisos 2 e 10 e 144 da Constituição do Estado e da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal para fins de repercussão geral no tema 612 daquela Suprema Corte. Inconstitucionalidade, pelo meu voto, reconhecida. Ação procedente com modulação, 120 dias no julgamento, modulação de efeitos e ressalva no que diz com a irrepetibilidade de valores percebidos de boa-fé. Eu julgo a ação procedente com modulação de efeitos e ressalva. Eu voto, senhor presidente. Muito obrigado. O eminente relator propõe a procedência da ação com modulação e ressalva. Tem a palavra a desembargadora Luciana Bresciani. Senhor presidente, eu agradeço as generosas palavras do eminente desembargador relator, a quem muito admiro. Agradeço sobremaneira, reiterando também aos demais toda a atenção que me foi dada nesses 4 anos de exercício das funções escolhendo o órgão especial. A questão realmente é recorrente. Se fosse hipótese de contratação temporária, também entenderia que todas essas exigências estariam presentes, de excepcional interesse e tudo mais previsto na Constituição, mas considero com a devida vênia que na hipótese ora em exame, na lei ora em exame, os seus termos, pelos seus próprios termos, a intenção é a criação de um programa assistencial com o intuito de combate ao desemprego, pagamento de auxílio financeiro e oferecimento de cursos de qualificação profissional mediante contraprestação pelo beneficiário na forma de prestação de serviço, com isso treinando para o trabalho, obtendo condições de se direcionar para uma vida digna. Em pesquisa precedentes do Colégio do Supremo Tribunal Federal, tenho que o modelo é tido como compatível com a Constituição, embora não dispensada a análise criteriosa da redação legal para não ser utilizada como uma forma às avessas de contratação temporária. A Corte Suprema vem se manifestando nesse sentido reiteradas vezes, de forma colegiada e também em decisões monocráticas, incluindo acolhimentos de reclamações e de pedidos de suspensão de liminar. Destaco recentes julgados do Colégio do Supremo Tribunal Federal nessa mesma linha. O teor das fundamentações me parece que se aplicam integralmente ao caso ora em exame, daí porque, senhor presidente, com a devida vênia, eu ouso divergir do ilustre culto desembargador e relator para julgar improcedente a presente adia. Esse é meu voto, senhor presidente. Muito obrigado, eminente desembargadora Luciana Bresciani. Abre divergência propondo a improcedência da ação. Tem a palavra o desembargador Carlos Monerá. Obrigado, senhor presidente. Saúdo Vossa Excelência, os demais colegas.
Procurador de Justiça, doutor Wallace Paiva Martins, e uma saudação especial à nossa querida companheira Luciana Bresciani, com quem eu aprendi muito nesses 2 anos, muito mesmo. A capacidade de trabalho de Vossa Excelência é exemplar realmente. E tenho a certeza que vamos sentir muito a falta de Vossa Excelência aqui. Senhor presidente, o meu voto é longo, eu vou diretamente ao ponto, porque, como é matéria recorrente, eu só queria ressaltar o finalzinho do meu voto. Eu cito decisões monocráticas de suspensão de liminar do ministro Luiz Roberto Barroso contra acórdão proferido na ADI que menciono, no município de Luiz Antônio, relator designado Campos Melo. O outro do ministro Luiz Roberto Barroso, de 6/9/24, contra a decisão proferida na ADI, que menciono, do município de Iacanga, relator desembargador Vico Manhas. Medida cautelar de suspensão de liminar e na reclamação, relatora ministra Carmen Lúcia, novamente contra acórdão proferido em ADI de Iacanga, relator Vico Manhas. E todas as últimas decisões têm sido no sentido de cassar os julgamentos deste órgão especial com relação a essas frentes de trabalho, quando, logicamente, há uma conotação de busca não só de auxílio, uma bolsa-auxílio, mas também de uma preparação para a reinserção no mercado de trabalho, que é o que ocorre nessa lei em exame do município de Buritizal. Portanto, nesse sentido, senhor presidente, volto a defender esse ponto que já defendia antes, no sentido de julgar essa ação improcedente. Pois não, o ministro desembargador Carlos Monerá acompanha a divergência no sentido da improcedência, matéria em discussão. Vou colher os votos. Procedência, relator desembargador Matheus Fontes. Improcedência, divergência aberta pela desembargadora Luciana Bresciani. Eu sou o primeiro a votar. Essa matéria já foi discutida, rediscutida aqui em plenário. Todos conhecem a minha posição no sentido do voto do relator, de maneira que eu o acompanho e indago como voto do senhor vice-presidente. Com a divergência, data vem. Como voto do senhor corregedor. Também com a divergência, como já votei várias vezes. Desembargador Decano. Desembargador Damião Koga. Com a divergência. Desembargador Vico Manhas. O relator. Desembargador Ademir Benedito. Também com o relator. Desembargador Campos Melo. Data vênia com o relator. Desembargador Viana Cotrim. Data vênia com o relator. Desembargador Fábio Gouveia. Relator. Desembargador Gomes Varjão. Senhor presidente, com a devida vênia, eu acompanho a divergência. Desembargador Álvaro Torres. Desculpe. Não, só porque como eu já votei várias vezes no outro sentido, apenas só para justificar em uma linha, dizendo o seguinte, que tendo em vista esses julgamentos últimos proferidos no Supremo, principalmente as decisões monocráticas mencionadas, é isso que eu mudei a posição. Acompanho a divergência. Pois não. Desembargador Álvaro Torres Júnior. Com o relator, data vênia. Desembargador Luiz Fernando Nish. Data vênia com o relator. Desembargador Jabas Gomes. Senhor presidente, respeitosamente, com o relator. Desembargadora Márcia Dalladea Baroni. Com o relator, senhor presidente. Desembargadora Silvia Rocha. Senhor presidente, eu cumprimento Vossa Excelência e queria aproveitar essa oportunidade para cumprimentar todos os desembargadores e desembargadoras, em especial a desembargadora Luciana Bresciani, minha amiga. Nós já trabalhamos juntos em outra oportunidade no concurso da magistratura na banca. E, além de tudo que foi ressaltado em relação ao trabalho, a personalidade e ao caráter de Vossa Excelência, eu queria ressaltar a seriedade. E a seriedade é qualidade de todos os bons juízes e as boas juízas. Por isso, foi um imenso prazer voltar a trabalhar com Vossa Excelência. Minha gratidão por tudo que eu aprendi e leve meu grande abraço e minha amizade eterna.
Em relação ao voto, senhor presidente, neste caso, diante de algumas especificidades, eu acompanho o voto do relator. Desembargador Noivo Campos. Senhor presidente, respeitosamente com a divergência. Desembargador Renato Rangel Desinano. Também com a divergência. Desembargador Afonso Faro Júnior. Com o relator, respeitosamente. Desembargador José Carlos Ferreira Alves. Respeitosamente com a divergência. Desembargador Mário Deviene Ferraz. Com a devida vênia, com a divergência. E desembargador Luiz Soares de Mello. Está vendo a divergência, senhor presidente? Divergência? Pois não. Essa é uma matéria que um dia nós vamos chegar a um consenso. Por maioria de votos, julgaram procedente a ação nos termos do voto do eminente relator, declaram votos desembargadora Luciana Bresciani e Carlos Monerá. Score 13-12. Eu gostaria de lembrar a todos aqui presentes e aos que nos assistem, à distância, que amanhã, hoje, às 0 horas de hoje, nós iniciaremos a eleição para 3 vagas no órgão especial. Mandatos, como já dito no início da sessão, vencidos da desembargadora Luciana Almeida Prado Cresciani, do desembargador Valdir Sebastião de Noivo Campos Júnior e do desembargador Carlos Fonseca Monerá. Então, a eleição irá das 0 hora até as 16 horas, quando aqui, nesse lindo salão nobre, realizaremos a apuração. São candidatos, pela ordem de antiguidade, desembargador Décio de Moura Notarangeli, Valdir Sebastião de Noivo Campos Júnior, Alexandre Alves Lazzarini, Flávio Abramovich e Carlos Fonseca Monerá. Não havendo mais feitos com a palavra, o desembargador Campos Melo. Não pode adiantar o voto. Senhor presidente, do órgão especial. Gostaria muito de cumprimentar Vossa Excelência pela séria condução dos trabalhos e aproveito o ensejo ainda aqui, ao término da sessão, para cumprimentar efusivamente a eminente desembargadora Luciana Almeida Prado Bresciani pela excelência com a qual ela desempenhou suas atribuições neste órgão especial. Vai fazer muita falta uma desembargadora muito meticulosa no exame da prova, sempre atenta às flutuações jurisprudenciais das cortes superiores, trazia muito material que nos levava sempre à reflexão. E que seja feliz no seu retorno à Câmara. E novamente reitero meus cumprimentos a Vossa Excelência, não só pela séria, mas também serena condução dos trabalhos. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Tem a palavra a desembargadora Luciana Bresciani. Senhor presidente, eu gostaria de agradecer pela última vez, mas a gratidão continuará comigo para sempre. A todos e a cada um, com quem tanto aprendi escolhendo o órgão especial. Levo muita experiência e muita saudade, desde já. Agradeço as últimas palavras dos queridos desembargadores Carlos Monerá, Silvia Rocha e Campos Melo, que me emocionaram. Agradeço a todos. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Com um sentimento desde já de saudades, declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado. Boa tarde a todos.